Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui para começar o primeiríssimo podcast diretamente do CS68 São Carlos. Estamos aqui, primeiro vou me apresentar. Meu nome é Leonardo Silvameira, sou aluno do segundo ano do ensino médio aqui do CS68. Estou aqui do meu lado, Pietrão, que é do terceiro ano. E hoje, a nossa convidada de hoje, Fabiana Brianês, professora de matemática e robótica aqui nossa. Por favor, se apresente, Fabiana. Bom, meu nome é Fabiana, estou aqui nesse SESI desde 2017, dou aula de matemática do nono ao terceiro, de robótica do sexto ao segundo. E é isso, Leozão, qual que é o tema de hoje? Hoje o tema vai ser Enem e vamos começar falando. Você está perguntando aqui, Fabi. Tem muitas pessoas que não sabem o que é o Enem ou sabem bem pouco. Aí eu queria perguntar para você o que é o Enem e como ele funciona. O Enem, a sigla, significa Exame Nacional do Ensino Médio. Até antes de 2004, o Enem era uma prova para avaliar a aprendizagem, não tinha a função de servir como ingresso para as universidades. Era uma prova tipo o Saresp, que o governo aplicava para acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e, a partir daí, estabelecer novas diretrizes. A partir de 2003, 2004, o Enem começou a ser usado para os programas de bolsas, para o FIES, para o ProUni, e depois ele passou a ser usado também para o ingresso nas universidades públicas, aí já com uma maior adesão. Até 2004, o Enem era aquele formato de 63 questões, que acho que ninguém conhece, dessa geração aí de vocês. Aí de 2004 para frente o Enem começou a ter 2 dias de aplicação e é nesse formatinho que vocês conhecem, as 4 áreas divididas: linguagens, ciências da natureza, matemática e ciências humanas. Dentro, por exemplo, de ciências humanas, filosofia, sociologia, história, geografia. Dentro de ciências da natureza, física, química e biologia, matemática, só matemática. Português, que é a área de linguagens, Português, Redação. Inglês ou espanhol, redação, educação física e artes. E espanhol, você opta se você quer fazer a prova de inglês ou de espanhol. E é isso, falei as 4, né? Fechou, então. Pra cá. 2009 mudou, não mudou? Como que era antes desse formato que a gente já conhece hoje? Antes eram 63 questões e a redação no mesmo dia. Era uma prova mais enxuta, tinha uma característica mais conteudista. Aí, a partir dessa mudança, a prova foi dividida em 4 áreas, cada área com 90 questões, cada uma das áreas 90 questões, e a avaliação foi dividida em 2 dias. Então, um domingo, o aluno faz a prova de redação, linguagens e ciências humanas, com tempo de duração de 5h30. E no outro domingo, o aluno faz a prova de ciências da natureza e matemática, com duração de 5 horas. No primeiro dia tem meia horinha a mais por conta da redação. Isso foi um pedido dos alunos, a galera fazia a prova, achava que não dava tempo, e o MEC reconheceu aí e aumentou o tempo de prova. E sua experiência com o Enem, Porque como que é a sua primeira prova? Porque ela é a nossa professora, então a gente já sabe de algumas coisas. Você faz Enem como treineira, não é? Não sei nem se assim é o termo, desculpe se eu estiver errado. Mas como é fazer Enem como professora, treineira, essas coisas assim? É assim, tem 2 experiências, de fazer o Enem para valer mesmo ali, valendo a vaga, disputando, concorrendo uma vaga na universidade pública. E aí o contexto é completamente diferente. E igual vocês falam de dar branco, me deu branco, de ficar nervosa, de me atrapalhar para passar o gabarito. E tudo isso eu consegui melhorar porque eu precisei fazer um tempinho de cursinho, e aí essas coisas a gente vai alinhando no simulado. Então, a minha primeira experiência como estudante foi caótica. Deu branco, passei questão errada no gabarito, me atrapalhei com o tempo da prova, faltou muita coisa, precisei chutar direto, não sabia as estratégias de chute para tentar chutar ali direcionado, para tentar acertar e não, A de amor, B de bola, C de Cristo, de Deus, você vai lá, chuta qualquer coisa, Até para chutar no Enem você precisa de algumas estratégias que ajudam a melhorar a nota. Então, essa foi minha experiência como aluno. Fiz um ano de cursinho, consegui aprender as estratégias, consegui
que aprender o conteúdo para que ele ficasse mais firme ali, que eu tivesse firmeza na hora de fazer as questões, e aí consegui ser aprovada. Como professora, eu faço o Enem, eu passei, meu Enem é de 2007, né? Então eu fiz o Enem em 2007, fui aprovada, passei em 2008. E aí desde 2008 comecei a fazer faculdade, gostava da prova, e aí desde 2008 eu faço o Enem todo ano por gostar da prova. E aí depois que eu comecei a trabalhar com educação, aí eu passei a fazer para poder orientar os alunos, porque você dá aula e você sai da prova, o pessoal quer saber se foi bem, se foi mal, se a prova estava fácil, se a prova estava difícil. E aí para poder dar esse feedback rápido, eu acabo me inscrevendo todo ano aí eu ganhei uma experiência muito grande. Decorei já como é que é a prova de matemática, o que cai mais, o que cai menos, como é que resolve, o que eu deixo passar, o que é importante de fazer, o que eu faço primeiro. Mas isso depois de muito tempo, né? Fabi, você falou de chute, quais são as técnicas de chute que tem? Pode passar alguma dica para o pessoal? Ó, tem algumas que são bem conhecidas. Na prova de humanas, a gente precisa sempre tentar descartar as alternativas que estão escritas. Sempre, nunca. Nada na história sempre aconteceu, nunca aconteceu. Então, os movimentos, as situações aí culturais, históricas, elas têm um contexto. E aí essas palavras que generalizam demais, a gente tem que evitar essas alternativas. Geralmente são essas que estão erradas. Para a prova de humanas, linguagens. Para a prova de exatas, ciências da natureza e matemática, sempre tentar procurar um padrãozinho nas questões. Então, tá lá. Letra A, 12, 13, 14 e 15. Quando essas alternativas elas são sequenciais, a gente descarta a maior e a menor, chuta nas do meio. Por exemplo, se eu tenho questões alternativas 12, 12.1, 12.2, 15 e 16, eu vou tentar chutar nessas que são mais parecidas, porque provavelmente o Enem quer te pegar ali em algum errinho de cálculo. Então, para exatas funciona bastante essa, de descartar a maior e a menor, de chutar naquelas que são mais parecidas. E tem outra que é muito boa também, questão com muita informação, muita fórmula, muito texto, muita coisa que você lê lá e acha que vai usar tudo aquilo. Essas questões, elas geralmente confundem, né, a cabeça do aluno. E aí, para essas questões, geralmente as alternativas corretas são a A ou são a E. Porque quem vai chutar, chuta na B, na C e na D, né? É difícil falar, vou chutar A. E aí o Enem já sabe, e isso acaba colocando as alternativas corretas no começo ou no final. E como que é estudar para a prova assim? Qual que é o melhor jeito de você estudar para a prova? E o que muita gente fala, né? Porque, como você mesmo falou, de dar branco, de não ficar... Como que não fica tão nervoso? Tem alguma coisa assim para o pessoal que vai fazer o Enem ou que pensa em fazer o Enem, não ficar em choque assim com a prova? Como estudar para ela e formas de se acalmar antes da prova? A gente pode evitar várias coisas que nos deixam nervoso no dia da prova. Então, sair antes de casa ajuda muito. Tá com um documento, caneta, tudo preparado ajuda, porque você chega lá, putz, esqueci a caneta preta, pronto. Você já fica apavorado que eu não tenho caneta, como é que eu vou passar o gabarito? Será que alguém vai me emprestar? Vou pedir a caneta pro concorrente, vai que ele me empresta uma caneta amaldiçoada, que ele gorou minha caneta, eu vou Tem que errar. comprar na frente do Enem, né? Vou ter que comprar por R$50 uma caneta preta na porta da escola que eu vou fazer a prova. Então, se preparar é uma forma de não ficar tão nervoso. Inclusive para essas questões de documento, alimentação, caneta, horário também, sair bem antes, conhecer o local de prova antes. Então, eu caí para fazer a prova no AT5 na Federal, vou lá e vou ver onde é o AT5 na sexta, no sábado, né? Não na hora da prova. Isso ajuda bastante. Se preparar em termos de estudar mesmo, então resolver provas anteriores, estudar todo o conteúdo que o professor passa em sala de aula, tirar as dúvidas no momento em que é dada a aula. Hoje, né, para vocês que são na minha época não tinha não, apesar de eu ser tão velho. Mas hoje rola muito pegar a prova do Enem e vai ter lá vários sites que tem a resolução do Enem comentada. E todo ano as questões elas têm um padrãozinho, tem uma outra questão que até o jeito de fazer repete. E aí fazer provas anteriores ajuda muito também, porque você vai pegando o jeito de resolver as questões
que vira e mexe costumam E esse aparecer. negócio de fazer as provas, é que saiu a notícia, né, falando que o banco de dados tinha zerado, né? Então, Exato. repetir. Isso é muito bom. O MEC Aconteceu isso, aliás. foi assim, ocorreram cortes na educação e alguns contratos não foram renovados. Pessoal para elaborar novas questões. E se não existe e vai ter aplicação do Enem, eles precisam pegar questões do banco de questões. Só que nesse banco, as questões que estão lá já foram utilizadas, algumas não, e outras já foram utilizadas em provas anteriores. Então, como a galera vai pegar desse banco para aplicar o Enem desse ano, provavelmente, é provável que tenham questões repetidas e que já caíram em anos anteriores, talvez com uma pequena mudança. Então, estudar para a prova, pegar questões de provas anteriores, já vai ajudar bastante. E você, Pietrão? Desculpa, tá te cortando assim, que ele tá pesquisando uns negócios ali. Como você... Pegou no flagra, hein? Pegou no flagra, hein? Pegou no flagra. Como você vai... primeiro, você vai fazer o Enem? Vou, me inscrevi. Já se inscreveu? Uhum. Ah, que bom. E qual a forma que você tá fazendo, assim, para estudar, para tentar ir bem no Olha, passar no Enem? eu pesquisei algumas dicas na internet, tô vendo videoaulas, pedi dicas pro meu irmão mais velho, que fez o Enem. Ele passou alguns sites, tô vendo que Descomplica também, algumas questões antigas, refazendo. E é isso que eu tô fazendo, me preparando, né, pra entrar em alguma faculdade, é isso. Você acha que você vai dar branco na hora da prova ou não? Vou. É de ler, né, pô? E Fabi, pode cortar aí que eu fiquei sem ideia. Fabi, saiu a notícia falando sobre o Enem seriado, pode explicar um pouquinho o que é, se vai ser Claro. algo bom? Essa notícia está quase virando lenda. O MEC soltou esse lance do Enem seriado. Como funciona hoje? O aluno estuda a vida toda escolar dele e faz a prova do Enem no final do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio. A proposta do Enem seriado é que ao final do primeiro ano tem uma prova com o conteúdo do primeiro, ao final do segundo outra, ao final do terceiro outra. E aí a nota do Enem é a soma, é a média aritmética, né? Soma essas 3 notas e divide por 3. Por enquanto, o MEC ainda vai fazer valer esse Enem seriado, porém, por enquanto, ele só serve para o FIES e para o programa de bolsa, que é o ProUni. O Enem seriado ainda, mesmo, né, dessa forma inicial, ele não serve para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado. Mesmo porque, acho que o MEC está analisando como que ele vai implantar isso, porque pensa, tem uma galera que já está no segundo, no terceiro, que não vai poder fazer o seriado, porque já passou do primeiro ano, não vai ter as 3 notas. E, de certa forma, o conteúdo ele é dissolvido, então a concorrência ela fica desleal. Então, eu acho que eles estão... Eu pesquisei há algum tempo atrás, inclusive para passar para os alunos, mas não saiu nada de novidade. Inclusive, na página da inscrição do Enem não tem nada falando do seriado. Mas há essa possibilidade de ser implantado primeiro para o FIES e para o ProUni, para ganhar bolsa ou financiamento, e depois eles vão ver como eles implantam isso no SISU, que é para concorrer à vaga na universidade pública. Essa história de Enem seriado. É de 2020, e eu acho que deve ter travado aí por conta da pandemia. Mas começou essa conversa aí, final de 2009, 2020. Inclusive, tem alguns sites que já noticiam que ia ser implantado em 2021 e 2022. Mas como quando você vai no site oficial do Enem, né, no gov.br, não tem nada falando do seriado. Então, na própria página do INEP, do governo, não tem. E falando sobre pandemia, você acha que assim, a pandemia impactou o mundo inteiro, né? Impactou o Enem também? É assim, a pandemia acentuou as diferenças que já existiam, né? Os alunos que tinham acesso a uma educação boa e de qualidade conseguiram estudar e foram fazer o Enem. Os alunos de escola pública, sem equipamento, sem acesso à internet, essa galera não conseguiu estudar. E isso refletiu, inclusive, no índice de abstenção do Enem. O ano passado e o retrasado foram anos com maiores índices de falta. Então, teve, acho que, se eu não me engano, em 2020, que foi o ano da pandemia, a abstenção do Enem foi quase 30 e poucos, 40%. É muito alto, quase metade da galera, se eu não estiver errada com os dados aí, tá? Isso foi alto. E 3 milhões foi o último
o total de participantes, não é? O do último Enem foi a pior média. Bem maior que isso o número de participantes. Bem maior que 3 milhões. Para uma prova que já teve 8 milhões de pessoas, ter 3 é muito pouco. O índice de falta foi muito grande. E a galera faltou porque não se sente em condição de fazer a prova. Confiante, né? Não tão confiantes. E tinha o problema da pandemia também. Muita gente perdeu parente, familiar, amigo com o Covid e ficou com medo aí dessa aplicação. Porque é uma muvuca, né? Muita gente, local de prova, a pé. E aí você fica com medo, o pessoal acabou não prestando. Também, tipo assim, a desigualdade, né? Ficou online o ensino, né? E muitas pessoas não tinham computador para acompanhar. Exato. E outra coisa que pesou também foi que com a pandemia houve uma queda na verba da galera. Salário, desemprego. E muita gente, por exemplo, aqui em São Carlos, quem mora aqui consegue fazer o Enem aqui. Por exemplo, eu que sou de Palmeiras, Santa Cruz das Palmeiras. Alô, Santa Cruz! A galera de lá não tem aplicação da prova, então o pessoal precisa ir para outra cidade fazer, e aí os pais estão desempregados, tem que pagar a inscrição, tem que pagar a viagem, não tem grana, não vai, então faltaram bastante pessoas por conta disso. Você fez a sua primeira vez no Enem foi aqui ou em outra cidade? Pirassununga, que era mais próximo da minha cidade, é meia horinha de Palmeiras, e aí ó que situação, fretamos um busão para colar em Pirassununga fazer o Enem. Aí todo mundo tinha que esperar todo mundo acabar, porque é isso. Voltar de busão também? Voltamos aí no busão, é aquela tristeza, né? Tem a galera que já vem causando, que claramente já não conseguiu, já viu que deu ruim, e a galera triste, porque queria ter ido bem, mas não foi. Esse busão da volta é estranho. O da ida vai todo mundo meio animadinho, da volta... E ainda mais quando a galera começa, o que você pôs na 3? Não. Se aqui na escola já é ruim, imagina. Nossa, é muito triste. E Fabi, como você falou que, né, estudou a vida inteira em escola pública, como é hoje ser professora de uma escola privada e a diferença da escola pública para a privada? Quais são, assim, na sua visão? A diferença, eu acho que está na infraestrutura. A escola privada ela tem maior investimento. Por exemplo, aqui a gente tem essa sala de informática, tem a sala de robótica, tem todo esse equipamento para gravar o podcast, tem computador, tem 30 no carrinho de notebook, mais 30, enfim. Vocês têm muito equipamento para estudar, muita infraestrutura, sala de aula com cortina, ar-condicionado. E assim, quando você tem uma boa estrutura, isso reflete na aprendizagem também, né? É diferente de uma galera que vai estudar e bate sol na sala e passa calor e o lanche não é de qualidade. Então, muitos profissionais que trabalham na escola particular também trabalham na escola pública. Então, eu acho que o que pesa bastante aí é a infraestrutura, é a falta de investimento, material, em carteira, cadeira, em lanche, a falta verba. E você acha que, com todas essas informações, você acha que reflete nos vestibulares, principalmente no Enem, você acha que reflete essa diferença da escola pública para a escola privada? Com certeza, quando a gente vai ver a UFSCar, por exemplo, todo mundo que vai prestar o vestibular ou vai prestar algum Enem, Unesp, USP, Unicamp, se você responde um questionário socioeconômico. E depois a universidade ela divulga isso em forma de microdados. E aí, nesses microdados, a gente vê que a maior porcentagem de alunos que hoje fazem universidade pública, eles vieram de escola particular. Então, eles têm melhores condições de ingressar na universidade pública. Então, é bem diferente, o acesso é maior. Houve um crescimento aí da galera de escola pública nas universidades por conta da política de ações afirmativas, né? Tem uma parte da quantidade total de vagas que é reservado para quem fez escola pública, que é reservado para índio, para negro, então isso acabou aumentando o acesso dessa galera, mas é desigual, é bem desigual. Tipo assim, Fabi, eu tenho uma dúvida. Fui fazer a inscrição no Enem, né? Aí perguntando se eu tinha alguma deficiência. Uma pessoa que tem deficiência visual, ela faz o Enem também? Com braille? O Enem tem um rol na hora que você vai ler o edital, ele tem um rol de suporte para alunos que precisam de suporte para fazer a prova, que tem algum tipo de necessidade especial. Então, por exemplo, tem aluno com deficiência visual muito grande, tem um leitor para ele na prova, ou a prova pode ser impressa com letra ampliada. Quem tem algum tipo de autismo, uma síndrome,
Você pode fazer a prova numa sala separada com um aplicador. Então, lá no edital, né, para quem tem algum tipo de deficiência, tem especificado o que o Enem pode adaptar para que você faça a prova. Então, os alunos que a gente chama de inclusão, eles podem participar e eles conseguem fazer a prova com o auxílio necessário. Eles têm alguma cota, tipo, as faculdades, assim, ou não? Olha, nas vagas universitárias tem ação afirmativa para indígena, negro, portador de deficiência e quem estudou em escola pública ou quem é baixa renda. Tanto que quando você faz o vestibular da UFSCar, na hora que você vai ver a lista de aprovados, tem lá vários asteriscos, porque cada um, por exemplo, tem o ampla concorrência lá, que é o geralzão, se você não se enquadra em nenhum desses 5 tipificações aqui. Então, a sua lista roda só entre os ampla concorrência. A galera que tem algum tipo de necessidade especial, tem lá 3 vagas. Então, se liberar uma vaga daquela, vai chamar outro portador de necessidade. Até a maneira como a lista roda e o sistema de classificação é separado. E essas pessoas, elas têm chama política de ações afirmativas, que é para incluir esse pessoal mesmo. E, ô, Fabi, quais são as diferenças do Enem para os outros vestibulares? Tem muita diferença do Enem para outros? Primeiro que o Enem é uma prova grande e cansativa e existem muitas questões que são de interpretação. E O Enem é a principal? Só cortando aqui. O que mudou, né, de um tempo para cá? Por que surgiu o Enem? Antes, quando você ia fazer o vestibular, são várias as universidades. Então, tem a Universidade Federal de Itajubá, a Federal de Minas, a Federal de Ouro Preto, a Federal aqui de São Carlos, a Federal de N lugares, Federal de São Paulo. E aí, o que acontecia? Eu me inscrevia, cada universidade tinha um vestibular, uma prova, um tipo de prova diferente do outro, e se eu queria concorrer para esses 5 ou 6 que eu falei, eu tinha que ir um dia fazer a prova da Unifei, que é de Itajubá, um dia fazer a prova da UFOP, que é de Ouro Preto, no outro dia eu ia fazer a prova da de São Paulo, então gastava-se muito, você ficava viajando um monte, fazendo várias provas que eram diferentes. E aí o governo lançou esse sistema de seleção unificada. Você faz o Enem, que é uma prova só, e ele te dá direito a escolher vaga em qualquer uma das universidades federais. Então acabou enxugando esse processo. Só que não foram todas as universidades que adotaram o Enem como sistema de seleção. Aí algumas usam parte da nota do Enem, outras usam uma porcentagem da vaga, é a galera que ingressa pelo Enem, a outra porcentagem é o que faz o vestibular específico da instituição. Por exemplo, aqui na USP, em São Carlos, quem faz o vestibular da USP é a FUVEST. Então, ou você pode prestar a FUVEST, ou você pode fazer o Enem. Uma parte das vagas do curso de Engenharia Civil, por exemplo, é destinado para quem fez o Enem. Então, tá lá, nota de corte para quem fez o Enem, 800. Então, se você fez mais que 800 no Enem, você pode concorrer a uma vaga de Engenharia Civil com a sua nota do Enem. Ou você pode fazer o vestibular da USP, que são 90 questões de múltipla escolha. O que muda também do Enem para as outras provas é que o sistema de correção do Enem é pelo TRI, é Teoria de Resposta ao Item. Então, ele analisa o que você sabe, se você chutou ou não, e a coerência que você fez a prova. Na FUVEST, Unesp, Unicamp, ou está certo ou está errada a questão. Então, acontece muito. Por exemplo, você vai lá fazer a prova da FUVEST, você acertou 50 de 90, sua nota é 50. Você vai lá fazer o Enem, você acertou 100 questões de 180. Se o Léo acertou 100, ele pode ter uma nota, se você acertou as mesmas 100, você pode ter outra nota, porque o Enem, ele avalia a coerência também. Sim, eu acertei difícil, mas errei as fáceis. Ele acertou as fáceis e errou as difíceis. Exato, se você faz uma prova que é coerente, acerta as fáceis e as questões médias, o seu TRI, ele aumenta a sua nota. Se você acerta a questão difícil e erra as fáceis, descer, né? Se os dois acertaram as mesmas 100, a sua nota cai. Então, acontece muito, e os alunos questionam muito, como é que nós dois acertamos 100 questões ao todo, e eu fiquei com uma nota 800 e ele ficou com a nota 600? É porque provavelmente ele acertou as difíceis, errou as fáceis, o Enem entende que ele chutou e dá uma baixadinha na nota. Mano, eu comecei a travar, mano. Não sei, pode.
E, Fabi, qual foi a faculdade que você fez e como que era sua vida na faculdade? A vida universitária. Eu estudei, né? Acabei o terceirão em 2006. Ó, que velha. Old. Terminei o terceirão em 2006, aí eu fiz cursinho em 2007 e 2000. Aliás, terminei o terceirão em 2005, fiz cursinho em 2006, 2007, aí eu entrei na faculdade em 2008. Quando eu prestei, fiz o vestibular da UFSCar, da USP, da Unesp e da Unicamp. Eu passei na USP e na Unesp em administração, na Unicamp e na UFSCar em matemática. E aí, na hora que saíram todos os resultados que eu tive que escolher para onde que eu vou, aí meu coração foi para matemática, que eu sempre gostei mais. Eu acabei prestando administração por conta dos meus pais, mas não era um rolê que eu queria fazer. Aí eu vim morar aqui em São Carlos, era super novinha, fui morar numa república com 3 meninas, todas da minha cidade, todas tinham passado na UFSCar também. Vizinhas, assim, lá em Palmeiras todo mundo é vizinho também, né? Cidade pequena. Cidade pequena, complicado mesmo. 25 mil, 30 mil, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Quando eu passei no Enem, as meninas também, a gente passava na rua, a galera buzinava, parabéns, tipo, nem eu tinha visto meu nome na lista, a galera já sabia. Mas é legal. Aí tomei trote lá, tomei trote aqui, e a vida universitária é muito boa. Você precisa ter muita autonomia e responsabilidade para conciliar as festas e os estudos. Não pode deixar os estudos atrapalhar as festas. Brincadeira, mas tem que saber conciliar essas coisas, porque é uma fase da vida que não volta. São amigos que você conhece que são do Brasil inteiro, às vezes do mundo inteiro, galera que vem estudar aqui. E você cria vínculos muito fortes. E aí você quer sair, você quer conversar, você quer conhecer aquelas pessoas fora do contexto de estudo. Acho que igual vocês aqui, quando dão rolê e tal. E aí é muito bom por conta disso, mas tem que ter muita responsabilidade. Tem uma galera que não consegue conciliar a vida social com a vida acadêmica, né, de estudar, e começa a pegar DP, e aí fica 7, 8, 9 anos para formar. E aí começa a tirar o direito do outro, porque você está ali dando gasto para o governo por uma coisa que era para você já ter desenrolado. Mas é isso, e é uma formação para a vida. Você aprende a estudar sozinho, você não aprende só as coisas da faculdade, mas você aprende a morar sozinho, a lavar suas coisas, a cozinhar suas coisas. No começo da faculdade a gente acaba deixando o pai e a mãe meio de lado, porque de fim de semana tem alguma coisa para você fazer com seus amigos. Ou você volta para ver seus pais, você quer ficar com seus amigos, né? E aí no final da faculdade você fala, putz, eu devia ter voltado mais para casa, né? Mas aí o arrependimento bate. Mas é muito legal, é uma experiência única, é uma fase da vida que não volta, tem que aproveitar bastante. Tanto a universidade em termos de conhecimento, quanto todo o lado social que ela proporciona. A formatura da faculdade é da hora? Muito, e é muito grande. Eu lembro que a minha formatura foram 1.200 formandos. Aí você bota aí que cada formando tem 4 pessoas na família. Você faz vezes 4.800 pessoas. É gigantesca a formatura. É bem grande. Eu queria nos filmes americanos, aí fala o nomezinho, a pessoa Aí vem. você vai lá, exatamente. É bem legal, é bem legal. E ô, Fabi, para explicar aqui que você não é só professor, obviamente, a gente já falou isso, mas a gente sabe que você na faculdade não era uma pessoa que gostava muito de robótica ou não estudava muito robótica. E como é hoje dar aula para quantas salas? Quantas salas você dá aula de robótica hoje? 7º, 8º, 9º, 2º e 3º. E como que é você não estudar muito robótica na faculdade e hoje dar aula de robótica? É assim, isso eles estão me dedando, viu? Estou contando coisas que eu contei na aula. Na real, quando eu fui fazer a universidade, a gente gosta mais de umas coisas, de algumas matérias e menos de outras. Normal, até aqui na escola. E na época que eu estudei, a minha parte forte era matemática. Essa parte de robótica, de tecnologia, de computador, isso nem era tão desenvolvido assim. Tipo, não era comum, por exemplo, um aluno, cada um ter o seu notebook, cada um ter um celular. Na minha época, por exemplo, na facul, não dava para colar com o celular, porque era aquele celular de abrir, assim, com um botão, não era touch.
Eu lembro até hoje, quando eu vi a reportagem no Fantástico falando que ia sair o celular touchscreen, e eu olhava e falava, gente, claro que Foi não. o iPhone, o primeiro iPhone que saiu. Eu falava, gente, claro que não, negócio que você toca, como é impossível, coisa de filme, e aí tá aí todo mundo no touch. E aí nessa época eu não ligava muito para robótica, e eu tive no primeiro ano de faculdade a matéria programação e algoritmos, e na época eu não liguei muito, porque é aquelas, igual vocês. Ai, pra que eu vou aprender isso? Eu não vou usar pra nada. Tipo, a gente não sabe a volta que a vida vai dar. Máscara, essas coisas. Exato. Nossa, difícil, porque não aprender isso, Deus. A gente não sabe as voltas que a vida vai dar, sabe? Como que eu vou julgar nos próximos 50, 60 anos o que eu vou precisar ou não? Eu não sei. E aí, na época, eu não dei muita atenção para isso. Aí, quando me ofereceram as aulas de robótica aqui no SESI, eu falei, putz, devia ter estudado. Juízo para poder ensinar vocês de alguma forma. Mas é isso, fica a dica, hein, galera? A gente não sabe quando vai precisar usar as coisas, então aprendam. Porque o mundo dá voltas. E às vezes ele volta para te derrubar. Você falou que o celular agora que é touchscreen, você acha que isso ajudou os alunos a colarem mais as provas? Com certeza. Porque antes tinha que preparar papelzinho, tinha que passar a cola ali na borracha. Lá no tênis. Agora tem que ficar esperto que a galera pede para ir no banheiro, já dá aquela olhadinha, ou salva a lista inteira do celular fotografada. Aí Isso a gente bate o viu. estojo e fica ali, ó. Exato, passando. Ou pior, digita no celular a questão, esquece que a voz do Google está ativada, aí no meio da prova o Google começa a responder. A função x mais 3. Aconteceu outro dia aqui na escola, hein? Vou falar quem foi, mas aconteceu. Quem foi na sua Con- turma? Conta essa história, pelo amor de Deus, eu quero saber. Eu não conheço essa história, tem que Tipo assim, contar, a pô. pessoa tava com o celular, né? Não lembro que matéria que era, do nada começou a ouvir o barulho. Não sei o que lá, a voz do Google. Aí a pessoa do lado, já tinha terminado, falou, ô professor, fui eu, perdão, só quero o outro. Ou seja, salvou a pele da pessoa ali. Senão ia ficar sem nota. Ou a sala que agora tem essas cortinas, a sala tá meio fechadinha, e aí a pessoa vai lá dar aquela olhadinha, só dá pra ver a luz do celular, assim, iluminando o santo. Você, Fabi, contou a história, o professor apagou a luz, mano. Ó, vou contar uma da faculdade, hein? Aqui a gente reclama, a gente não, né? Porque eu curto. Mas vocês reclamam muito da matemática. Na faculdade eu tive cálculo A, B, C, D, numérico e avançado. Então são 6 cálculos sequenciais. E aí tinha uma prova que eu não conseguia, não fazia sentido. E não era de colar, mas assim, vou precisar colar, não vai ter como. E aí levei, era nos últimos anos já, que já existia esse celular esses touches, que você consegue fotografar as coisas. Aí cruzei a perninha assim, coloquei o celular aqui em cima. E era no AT 9, 8, sei lá na Federal, e à noite eu fazia matéria. E aí lá é tudo escuro. E eu fazendo a provinha, tentando olhar no celular, o celular aceso, nervosa, e eu lá escrevendo, tentando dar uma olhada quando acabou a força do prédio. Acabou a força do prédio, a luz ficou toda em mim, assim. Aí o professor falou... Aí eu tentando apagar e o celular... eu virava o celular, aí acabou. Quando não é acostumado a colar, você vai colar, você fica muito nervoso. Exatamente. Quando não é acostumado a colar e parece que o professor só olha pra você. É. É triste. Tem mais histórias dessas, assim, com você como professor agora ou e como aluna também? Ah, tem muitas. Pode Quando eu vou contar, dar por aula, favor, pelo amor eu de já Deus. vi esse caso aí de tentar olhar no celular direto. Eu já vi quando eles colocam o celular em cima da mesa e jogam o cabelo em cima. O terceiro ano sabe muito bem disso. O segundo também que Eles eu jogam conheço. o cabelo assim em cima. Ou eles escrevem na canela aqui e fica Nossa, fazendo escreve na a prova. canela? A perninha dobrada aqui, né? Exato. Aí você vê que a pessoa tá olhando muito pra perna e fala, tem alguma coisa aí. Não, na canela eu nunca tinha ouvido falar, é a primeira vez. Essa é nova. Que pegou a garrafinha de água, saiu na internet. O rótulo da garrafa, né? Ele escreveu, imprimiu, essa eu já colou vi. na garrafa Essa e... já vi. Essa é legal Ou também. deixa a coisa escrita, a formulinha escrita dentro do estojo, É. vai pegar alguma coisa no estojo e olha. Eu vejo muito pedir para ir ao banheiro e às vezes pede para ir no banheiro com esse moletom, você vê que o celular aqui já
Pede para ir no banheiro para olhar uma coisa Tem que que ter já... um peso, assim, no boletom, né? Exato. Aí, às vezes, a pessoa pede para ir no banheiro, a inspetora volta e fala, ó, tem alguém lá fuçando no celular no banheiro, tá fazendo prova? Aí já entrega, já. Eu vi na internet a capinha com o celular, botava no cabelo, na pessoa da frente. Aí botava o celular aqui, aí... Ah, já vi essa Aí é o legal. cara pegava o cabelo da moça, né? Dobrava, fazia a prova. Depois disso dobrava, olhava a questão, dobrava de novo. Vou lá inventar mil coisas, né? Não, é impressionante. O brasileiro tem uma criatividade que é enorme, pô. Tem. Esse é o melhor país do mundo, hein? O mundo é desesperto, pô. O mundo é desesperto. E você acha que, tipo assim, tem uns alunos que fazem esporte, essas coisas. Você acha que isso acaba prejudicando nos estudos pro Enem? Ó, não, na verdade, quando a galera pratica, que eu percebo, né? Pratica algum esporte de uma forma saudável, isso influencia até na melhora do aprendizado. Você consegue, no momento que você está ali estudando, melhora a concentração, melhora o nervosismo na hora da prova, porque você consegue controlar a sua respiração, melhora o aprendizado, porque você faz uma atividade física regular, que você gasta energia ali. Não, eu acho que não atrapalha não, pelo contrário. Queria fazer uma pergunta aqui pra você. A gente tava falando da faculdade da Fabi. Você pensa, já que você vai fazer o Enem esse ano, você pensa em fazer alguma faculdade e qual? Necessariamente, Eu se você queria entrar no UFSCar, só que o curso eu não sei não, vou falar pra você. É muita indecisão, né? Cada mês vem um curso assim na Mais cabeça. ou menos nem a área, Nem a exatas, área. humanas, Humanas. Exatas, Putz, que a professora de matemática aqui, exatas não. tem que ser sincero, né? Muito difícil. Até o sétimo ano ia, que não tinha letra ainda na faculdade. Não, matemática. Quando a matemática começa a ficar ruim, quando inventa a letra, né? Eu queria saber quem foi o gênio e falou, vou colocar letra aqui na matemática, Eu bora. posso contar um segredo da faculdade de matemática? Eu estudei os 4 anos, eu não usei um número, não fiz uma conta, nada, é só letra. Só letra. Vai pra matemática, não é mais fácil pra português? Coisa, pô. Faculdade de português e matemática aqui, ó. Coladinho. Né? Mas os matemáticos antigos ferrou a nossa vida, tipo, ajudou, mas os alunos prejudicou muito, pô. Teorema de Pitágoras, Bhaskara, Letra, Qual que é o tema mais difícil, assim, pra você dar aula, Fabi? Pros alunos, ou que normalmente os alunos não entendem? Eu gosto muito de matemática, muito mesmo, mas geralmente a galera não entende o porquê do i do número complexo, que vocês vão ver ainda. Quando vocês aprendem um conjunto Tá apontando numérico. pra ele, né? Não pra mim, pelo Vocês amor vão de ver Deus. no Ah, terceiro, você vai chegar lá. Não, mas eu tenho um ano ainda. Calma aí. No terceiro ano, um dos últimos conteúdos são os números complexos. Aí, quando a gente define lá os naturais, inteiros, reais, os irracionais, os racionais, complexo. E aí, o complexo, você tem mais... aumenta mais a quantidade de números ali. Aí, você tem que trabalhar com o terceiro eixo, que é o i. E aí os alunos não entendem por que esse número i, a forma conjugada, como é que eu coloco esse número no plano cartesiano, enfim. Mas vocês vão sofrer Então pouquinho. já sabemos, mas vai ter cola esse ano. Mas, posso falar? É por isso que teve essa nova reestruturação do ensino médio também. Vocês não estão ligados que vocês são do currículo antigo, mas a partir do meio do ano agora, o primeiro ano já é o currículo novo, que a gente fala o novo ensino médio. E aí alguns conteúdos eles vão ser ensinados de forma diferente para que o aluno possa fazer essa contextualização com o cotidiano, porque muitas coisas vocês aprendem, mas vocês não vão usar no dia a dia. E o vestibular vocês aprendem porque caem no vestibular. Então esse novo ensino médio ele vem trazendo uma proposta que vocês aprendam a matemática, mas de uma forma contextualizada. Então, a matemática financeira, a matemática para análise de dados, a matemática para estudo probabilístico. Então, isso já está mudando, porque até a gente que é professor, na hora que vai ensinar algumas coisas, a gente fala, para que um aluno de ensino médio precisa saber isso? Às vezes ele não vai usar nunca mesmo aquilo. Fabi, para você, qual é mais difícil, matemática ou física? Física. Eu tenho as duas, quando você faz algum curso de exatas, geralmente você sai com 2 habilitações. O Isaías, né, que foi para mim. O Isaías fez federal também, ele é veteranaço, meu. Pergunta que ano que ele formou, eu não Nosso vou professor lembrar. de física, tá? Só para quem não tiver inteirado. Matemática até o 8º, né? Matemática até o 8º.
E eu saí habilitada, né? Então eu tenho habilitação para dar aula de matemática e física, só que física para mim não vai. Não consigo aplicar, não vai, não gosto. E só voltando um pouco, antes da pergunta do Pedro, você estava falando do novo ensino médio. Como que vai ser essa coisa? Vai ser integrado mesmo já? Quando vai começar? E Claro que como ano que vem, né? que vai ser? Esse ano já Esse é ano assim, já? ó, tem essa proposta. Já foi? Desculpa, eu não entendi. Já tá rolando já. Já? É assim, ó. Ok. Do primeiro ano aqui. Então, esse novo ensino médio, ele vai começar com as turmas do primeiro ano. Vocês, segundo e terceiro, Vamos vocês pegar. terminam com o currículo antigo. Então, vocês não vão pegar o novo ensino médio. São 7 itinerários formativos. Um dos itinerários é o profissionalizante, que é o Senai, e os outros são casados 2 áreas. Então, o aluno escolhe matemática e português, ou matemática e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, ou humanas e português. Aí você vai fazendo as combinaçõezinhas entre 2 áreas. Fabi, você acha, tipo assim, se fosse que nem os Estados Unidos, tipo, estuda de manhã e tem esporte à tarde, você acha que isso seria algo bom também, ou... Que precisa de muita infraestrutura, Né? né, dentro da própria escola, mas é bom sim, lá fora dá resultado, muito resultado. Inclusive, mas o SESI tem isso, viu? O SESI tem o incentivo aos atletas de alto Tem nível. a atleta de triatlon, né, que tinha o Raul, né, que era o Exato, terceiro ano exato. passado. Então, para a galera que é do esporte, o SESI tem os programas de incentivo para que você estude no SESI e desenvolva à tarde alguma atividade física para você se tornar algum atleta de alto nível. Esse novo ensino médio são 7 itinerários. Aí os alunos da turma fazem uma votação, o itinerário que é mais votado é o que é feito pela turma, e aí vai desenvolvendo a proposta, por exemplo, que eu vi mais da matemática, né? Essa matemática mais contextualizada. Então, por exemplo, no primeiro ano, o que eles vão ver de matemática? Matemática financeira, matemática para analisar dados, matemática para calcular probabilidade, que são mais coisas relacionadas com o dia a dia. E, rapaziada, sei que o papo tá bom assim, mas alguém de vocês quer falar alguma coisa? A mais, assim? Porque acho que já podia terminar. Eu acho que o Léo mandou benzaço nesse podcast, ó. Vai fazer Temos um ficar com apresentador vergonha. oficial. Pietro também, ó, super desenrolado. Muito da hora, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo, desculpa o erro de português. Pietrão também, muito bom estar aqui. E é isso, rapaziada. Valeu aí, é nóis. Compartilha pra geral aí. Tá em que câmera aqui, por favor? Me atualiza. Tá na minha? Tá na minha? A rapaziada, compartilha aqui que realmente ficou muito legal pra você que tem alguém que vai fazer o Enem ou que pretende fazer o Ela é Enem. essa pessoa. Claro. E pra quem conhece a Fabi, pra quem conhece o Pedro, pra quem me conhece, compartilha pra geral e ajuda a gente que esse projeto tá só no início. Até um dia vai estar o Neymar aqui, pô. Um dia, é a nossa promessa. O Neymar ou o sósia do Pelé, né? Porque assim, acho que é a igualitária, assim, é um dos dois. Os dois estão muito no mesmo nível. Então é isso, rapaziada. Falou. Valeu, galera. É nóis.